A todos, uma alegria enorme sempre estar com vocês aqui pela manhã, aos domingos. Eu acredito que se tem um hábito nobre, em primeiro lugar um hábito nobre que nós devemos cultivar, é o hábito de domingo após domingo acordarmos e dedicarmos o nosso dia ao Senhor. Sobretudo com essa oportunidade tremenda que Deus nos dá de nos reunirmos aqui como igreja, como corpo de Cristo. Sempre que a gente está aqui nesse ambiente de igreja, a gente tem que ter a dimensão de que o nosso Deus, Ele tem permeado a nossa comunidade aqui. Por exemplo, enquanto nós estamos louvando, cantando, nós temos que ter a dimensão de que Deus está operando em nosso interior coisas que nós nem sequer imaginamos. Quando o Expedito e o Júnior cantavam aqui a segunda música, tem um trechinho dela que fala assim: meus olhos vão ver o impossível acontecer. E eu me recordei um pouco que já deve fazer uns 10 anos, uma década, que nós começamos a cantar essa música nas igrejas. E eu me recordei muito que quando nós começamos a louvar essa canção na igreja, eu por muitas vezes usava óculos, sempre usei óculos, né? E quando chegava nessa parte, meus olhos vão ver o impossível acontecer, eu me lembro que em algumas vezes eu tirava os óculos e colocava as mãos nos olhos e falava: eu quero ver o impossível acontecer. E hoje eu já não consigo contar quantas vezes ao longo dessa última década Deus me deu o privilégio de ver o impossível acontecer em coisas relacionadas à minha vida e à vida de muitas pessoas que me cercam. Portanto, nós temos tido esse privilégio de nos reunir em torno de uma mesa e em torno de um Deus que faz o impossível acontecer. Amém? Quero te convidar a abrir ou acessar a sua Bíblia comigo na carta que o apóstolo Paulo escreveu aos Efésios. Efésios, capítulo 3, nós vamos ler a partir do versículo 14. Efésios 3, 14. Alan, acho que aí atrás tem o controle do ar-condicionado. Se puder desligar aqui para mim, por favor. Tá aqui? Vou parafrasear o Alan aqui, senão esse ar vai acabar com a minha voz. Vamos lá. Efésios capítulo 3, a partir do versículo 14, diz assim, vamos prestar bastante atenção na leitura, tá? Efésios 3, a partir do versículo 14. Uma oração do apóstolo Paulo. Por essa razão, ajoelho-me. Em algumas versões diz assim, por essa razão, eu caio de joelhos diante do Pai, do qual recebe o nome toda a família nos céus e na terra. Oro que, com as suas gloriosas riquezas, Ele os fortaleça no íntimo do seu ser com poder, por meio do Espírito, para que Cristo habite no coração de vocês mediante a fé. E oro que, estando arraigados e alicerçados em amor, vocês possam, juntamente com todos os santos, compreender a largura, o comprimento, a altura e a profundidade e conhecer o amor de Cristo, que excede todo conhecimento, para que vocês sejam cheios de toda a plenitude de Deus. Deus, aquele que é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos e pensamos, de acordo com o seu poder que atua em nós. A Ele seja a glória na Igreja e em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todos sempre. Amém. Versículo 16 diz, oro para que com as suas gloriosas riquezas Ele os fortaleça no íntimo do seu ser com poder, por meio do Espírito, para que Cristo habite no coração de vocês mediante a fé. E oro que, estando arraigados e alicerçados em amor, vocês possam, juntamente com todos os santos, compreender a largura, o comprimento, a altura e profundidade, e conhecer o amor de Cristo que excede todo o conhecimento, para que vocês sejam cheios de toda a plenitude de Deus.
Deus, aquele que é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos e pensamos, de acordo com o seu poder que atua em nós. Amém? Uma leitura linda aqui do apóstolo Paulo, nesse trecho da sua carta escrita aos Efésios. E nós conversávamos essa semana sobre o que falar nesse começo de ano, e o tema dessa breve reflexão, dessa mensagem que nós faremos é por um ano realmente próspero, por um ano realmente próspero. Quando nós desejamos a alguém, isso acontece sempre no final do ano, no comecinho do ano, nós desejamos a alguém um próspero ano novo, nós estamos desejando para essa pessoa prosperidade. Prosperidade em um ano que se inicia, prosperidade em um período de 365 dias que vai acontecer na vida daquela pessoa, prosperidade, êxito. Nós estamos desejando a ela abundância, nós estamos desejando que essa pessoa seja bem-sucedida, benfazeja, favorável, que ela tenha ventos favoráveis na vida dela nesse novo ano que se inicia. E graças a Deus eu posso dizer que estou cercado de muitas pessoas que no decorrer desse período de final e início de ano, de uma forma muito sincera, estiveram ao meu lado desejando a mim um próspero ano novo. E eu também pude desejar a muitas pessoas que me cercam prosperidade, um próspero ano novo, nesse período que todos nós estamos iniciando aqui em 2020. E acho que isso vem muito a calhar porque eu tenho conversado bastante com o Alan nos últimos meses sobre esse tema da prosperidade, e conversado justamente sobre o medo que principalmente uma ala mais crítica do movimento evangélico, eu acredito que até nós, como Urbanova, nos aproximamos desse agrupamento, mas o medo que uma ala do grupo chamado cristão passou a ter dessa palavra prosperidade. O medo que nós passamos a ter dessa palavra que existe, que é real e que é bíblica, chamada prosperidade. Passamos a ter o medo de mencioná-la em nossos cultos, passamos a ter o medo de utilizá-la em nossas reuniões, isso em virtude de uma má aplicação horrível dessa palavra na chamada teologia da prosperidade. Teologia essa que, em nome de Deus, produziu e produz barbaridades, coisas que não estão contidas nem nos contos de ficção mais incoerentes que nós podemos pensar que existam. Mas, enfim, como no movimento pendular, digamos que esses que utilizam dessa teologia da prosperidade de uma maneira muito equivocada e muito errada estejam do lado de cá, nós nos movimentamos completamente para o lado de lá e como que anulamos, excluímos a palavra prosperidade do nosso vocabulário e do nosso dicionário cristão, evangélico, como se essa prosperidade também não fosse de alguma maneira correta, pertencente a nós que somos filhos de Deus, como se essa prosperidade não quisesse também nos alcançar como filhos e filhas do Senhor. E com tudo isso nós pensamos assim, agora, será que Deus, Ele não está interessado na verdadeira e correta prosperidade dos seus filhos e filhas? Com certeza está. Com certeza está. E na própria carta do apóstolo Paulo aos Efésios, nos é ensinado
que Deus, Ele deseja ver os seus filhos crescendo até a medida da plenitude de Cristo. Ora, se isso não for prosperidade, eu não sei o que é. Ver os seus filhos crescendo até a medida da plenitude de Cristo. É como que um desejo de Deus sobre as nossas vidas, coletivamente falando como igreja Urbanova que aqui se reúne, mas também um desejo de Deus, individualmente falando, com cada um de nós que estamos assentados aqui, que temos a nossa vida no nosso cotidiano, um desejo sincero de nos ver crescendo no nosso dia a dia, na nossa rotina, nas nossas ambiências, até a medida da plenitude de Cristo. Qual é o parâmetro para nós? É o desejo de Deus nos ver continuamente crescendo até o período que nós estaremos cada vez mais nos assemelhando àquele Cristo que morreu, viveu, ressuscitou, operou e opera milagres em nosso meio. Isso tem a ver com uma prosperidade que está muito relacionada a uma prosperidade centralizada na fé em Cristo, no nosso Salvador, naquele que nos dá o nome de cristãos. Não uma prosperidade que coloca Deus contra a parede, não uma prosperidade que trata no relacionamento com Deus, no toma lá da cá, eu te dou isso e recebo isso de volta. Não uma prosperidade que cria para com Deus pseudos amuletos mágicos que, em utilizando-os, nós passamos a ter certos benefícios na nossa vida. Mas o que nós estamos falando é de uma prosperidade que é fruto de um relacionamento diário com o nosso Senhor Jesus Cristo, entendendo o compromisso do próprio Cristo em nos ver crescer, em nos ver progredir e, por que não dizer, em nos ver prosperar, em nos ver ir adiante, em nos ver ano após ano iniciando as nossas jornadas anuais e podendo olhar para trás e dizendo assim, com todos os acertos e com todos os erros, com todas as vitórias e com todas as dificuldades que houveram no último ano que se passou, eu posso dizer que tenho me visto crescer na presença do Senhor. Eu posso dizer que aquele Rodrigo que o foi em 2019 trouxe até aqui um Rodrigo que cresce em 2020. E assim com todos nós que estamos aqui. É um compromisso com o Cristo e com o Deus que nos eleva acima do nível médio da mediocridade e nos faz crescer nele para sermos reconhecidos como verdadeiros filhos e filhas de Deus, comprometidos com uma aliança, com um relacionamento diário dele, com ele, e a partir desse relacionamento vivermos essa prosperidade abençoada e bíblica que Deus tem reservado a cada um de nós. E é por esse motivo que Paulo nos apresenta esse desejo dele em forma de oração. Quando nós começamos a ler aqui, por essa razão, ajoelho-me diante do Pai. Em umas versões, de uma maneira muito mais dramática, está escrito assim, por essa razão eu
caio de joelhos na presença de Deus. Como se fosse uma intercessão tão séria do apóstolo Paulo, tão profunda do apóstolo Paulo por todos os santos e que nos alcança hoje aqui em 2020, que tira o equilíbrio das suas pernas e o faz cair de joelho diante do Pai, e por essa razão ele ora diante do Pai. E para que ele ora diante do Pai? Ele ora para que eu e você, para que nós sejamos fortalecidos no íntimo do nosso ser com poder. Ele ora diante do Pai para que eu e você, para que nós, para que Cristo habite em nosso coração mediante a fé. Ele ora para que as nossas raízes, elas se aprofundem no amor de Cristo, porque somente o amor de Cristo que nos abraça, que nos envolve e que nos preenche para nos fazer suportar os vendavais que essa vida traz para todos nós. Somente o amor de Cristo para curar feridas que dizem respeito ao nosso exterior e ao nosso interior, que nenhum outro tipo de medicamento ou tratamento poderia curar, mas o amor de Cristo pode operar isso em cada um de nós. E ele ora muito mais do que isso. Ele diz, com relação a esse amor, para que vocês possam compreender a largura, o comprimento, a altura e a profundidade desse amor que você está inserido nele. É como se ele nos colocasse num vácuo de ar, num vácuo muito grande, num ambiente onde nós estamos mergulhados, e nesse ambiente onde nós estamos mergulhados, para frente e para trás, para baixo, para cima e para baixo, o que existe nos envolvendo é o amor de Cristo, o amor do nosso Senhor. E a oração que ele faz é para que sejamos cheios de toda a plenitude de Deus. Olha, eu falo por mim, Rodrigo, eu quero ser alvo dessa oração do apóstolo Paulo. Amém? Nós queremos ser alvo dessa oração e ser resposta dessa oração do apóstolo Paulo. É uma prosperidade, meus amigos e amigas, que tem como núcleo, como centro, o centro forte dela, o ser, o pertencer, o confiar e o se entregar, o se abandonar na presença de Cristo. E a partir daí, todo o restante vai sendo construído. Planos para um novo ano vão sendo traçados. Metas para uma nova jornada que se inicia vão sendo tiradas do papel, como na oração do Du. Metas que estão como que germinando na nossa mente, no nosso coração, na nossa alma, no nosso espírito, vão sendo agora rascunhadas, vão se transformando em valores, vão se transformando em possibilidades, vão sendo colocadas de uma forma mais real no chão da nossa existência, no chão da nossa vida, mas tudo isso tendo como núcleo forte esse relacionamento íntimo, verdadeiro, sincero, de ser, pertencer, confiar e nos abandonarmos na presença de Deus. E todo o restante vai sendo, a partir daí, ordenado. Amém? Esse é o nosso Deus, que dá ordem ao caos e, a partir do caos, constrói uma linda criação. Constrói uma linda paisagem. Isso é Deus fazendo muito mais do que pedimos e pensamos. Muito mais do que pensamos e pedimos. Sabe por quê? Porque geralmente, e eu falo também observando a minha própria vida, geralmente nós pedimos e pensamos e pedimos
aquilo que é muito tangível aos nossos olhos, né? Então a gente pede por uma promoção profissional, por um crescimento profissional, a gente pede por uma boa saúde financeira, a gente pede por sucesso nos negócios, a gente pede pela cura de enfermidades, e eu quero dizer que eu creio que tudo isso é lícito e que Deus nos abençoa em todas essas áreas. Muito mesmo porque o nosso Senhor, Ele é o Senhor que o salmista fala assim, Ele é o Deus que me conhece quando me sento e quando me levanto. Portanto, é um Deus que conhece todas essas questões que são mais corriqueiras do nosso dia a dia e que nenhuma delas é tão corriqueira assim para Deus que Ele não possa estar conosco, participando conosco dessas situações. Portanto, eu creio que tudo isso que nós apresentamos a Deus é lícito e creio que Deus nos abençoa em todas essas áreas. E ainda, Ele é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo o que pedimos e o que pensamos. Irmãos, que Deus poderoso! Muito além do que eu peço e penso, que na grande maioria das vezes está relacionado a algo tangível aos meus olhos, muito mais do que isso, infinitamente mais do que isso, Deus é capaz de fazer. Infinitamente mais do que pedimos e pensamos. E o que é infinitamente mais do que pedimos e pensamos? É para que sejamos fortalecidos no íntimo do nosso ser com poder, para que Cristo habite em nosso coração, para que as nossas raízes se aprofundem no amor de Cristo, para que compreendamos a largura, o comprimento, a altura e a profundidade do amor de Cristo, para que sejamos cheios de toda a plenitude de Cristo. Então, muito mais do que nós podemos pedir, supor ou imaginar, é o que Deus tem operado em cada um de nós e também através de cada um de nós. Amém? Por isso, Paulo cai de joelhos diante do Pai, para que nós possamos compreender um Senhor todo-poderoso, mas é um Deus presente nas coisas mais tangíveis da vida e presente também nas coisas mais profundas da nossa vida e da nossa existência. Um Deus presente nas coisas mais corriqueiras do nosso dia a dia e um Deus também presente nas noites mais angustiantes da nossa alma. É um Deus que vê a nossa preocupação com a enfermidade de um ente querido ou com a nossa própria enfermidade. É um Deus que vê a nossa preocupação e a preocupação daqueles que nos cercam com o saldo que vai acabando e ainda tem muito mês pela frente. É um Deus que percebe as inquietações por nos vermos muitas vezes estagnados profissionalmente sem conseguir crescer, mas é também um Deus que vê o anseio mais profundo do nosso ser, que é um sentimento profundo de saudade de um dia em que nós estaremos plenamente com Ele. É um Deus que vê o desejo profundo do nosso ser de sermos preenchidos com Cristo que vive e que reina. É um Deus que vê as noites de choro e de angústia que não saem e não vertem sequer lágrima dos nossos olhos. Então é um Deus que vê desde as coisas mais tangíveis, como das coisas mais corriqueiras, das mais profundas até as mais superficiais do nosso dia a dia. Irmãos, eu entendo que esse é o verdadeiro significado de uma prosperidade que pode nos abençoar num ano novo que se inicia. Uma prosperidade que talvez seja uma mensagem de Deus, como que dizendo a cada um de nós assim: olha, se você levar isso a sério,
Se você levar o relacionamento com Cristo a sério, você pode ver todo o interior e exterior ser transformado ao seu redor. Salmo 84 diz que aquele que é filho de Deus, em passando pelo vale árido, transforma-o em manancial. De chuvas o cobre a primeira bênção. E aquele deserto que era ressequido passa a florescer. Então, que nós possamos resgatar esse verdadeiro significado da palavra prosperidade em nossas vidas e que não tenhamos medo de utilizar essa palavra, porque nós temos um Deus que tem prazer em nos ver crescer a partir do relacionamento com Ele, a partir do pertencer a Ele e todo o demais gravitando ao nosso redor. Que nós possamos viver essa vida próspera e esse ano próspero em Jesus Cristo. Amém, irmãos? Vamos ficar em pé, nós vamos fazer uma oração, mas antes de nós orarmos, eu gostaria de pedir que você olhasse para a pessoa que está do seu lado e atrás de você e desejasse a essa pessoa um próspero 2020, mas assim com boca cheia, sabe? Com aquela boca cheia mesmo, um próspero 2020 para essa pessoa. Próspero 2020. Pastor, próspero 2020. Amém. Agora vamos fazer aquela oração e vamos fazer num clima muito abençoado, num clima de família que Deus nos proporciona aqui. Vamos fechar os corredores, dê a mão para a pessoa que está do seu lado.